Misericórdia, boa noite, gente. Gente, estou muito feliz, empolgado, 15 anos de Poema, cara. 15 anos aqui, a gente anda um bebezinho, né? A gente tem um ano e meio aqui, 2 anos, acho, desde quando iniciou. E a gente ainda é um fetinho ainda, né? Estamos caminhando. A Poema Curitiba é uma extensão da Poema Taubaté. Hoje nós somos em 10 poemas por aí, espalhados pela terra, causando um certo barulho para o reino de Deus, para a glória de Deus. E eu estou feliz por isso. Falei para o Thiago, passa o vídeo lá, cara, 15 anos, para os caras verem como que a igreja era esquisita. Se o povo acha que hoje é esquisito, que você não viu antes, irmão. Eu estou tão feliz, cara. O Jeff está aqui com a gente, o Jeff é de Joinville. E o Jeff chegou em Taubaté, quando, Jeff? Uns 2010, 11, ali por ali? 2007? O Jeff é um ancião que participou do início da Poema, gente. E ele foi o cara que nos ensinou tudo a respeito de GC. Então, se você tem dúvida de GC, não me procure mais, procure o Jeff. Ele veio aqui só para tirar dúvida nessa noite, tá bom? Vai fazer um curso no online, arrasta para cima, né, Jeff? E aí, cadê o meu tangedor? Deu tilt no tangedor. Gente, hoje vocês estão vendo aqui, né, tem um sofá aqui, uma cadeira. Hoje vai ser um culto atípico. E eu confesso que eu estou bem cansado. Acabei de chegar de Caxias do Sul. Estava lá pregando esse final de semana, fui para lá quinta-feira, e na Poema Caxias, foi muito poderoso o que Deus está fazendo lá. Eles estão entrando numa transição também, num tempo novo de Deus. A Poema Caxias teve uma fusão, era Pleroma, e aí fez uma fusão com a Poema, então hoje lá é Poema também. E a ideia inicial era ir lá e falar com as pessoas, com os líderes da casa, o que a gente tem vivido aqui como igreja. O que a gente tem feito aqui como igreja. Então foram dias intensos de mesa, quinta e sexta na mesa com um monte de gente. Ontem eu preguei à noite, hoje de manhã eu tomei um banho às 8h30 da manhã, fui para a reunião de liderança, ficamos até próximo da 1h da tarde, saí de lá, troquei de roupa na casa lá que eu estava, saí de roupa, já peguei a estrada, fui para o aeroporto, fiquei lá orando e clamando a Deus para que desse tempo de eu chegar aqui. Falei, Gael, vai me buscar lá, cara. O Gael foi correndo. Ele falou, cara, você vai chegar aí, você vai ver uma Mercedes branca. Eu estou ali, pode ficar tranquilo. Mas se você ver um Clio branco, não tem nada a ver, é uma Mercedes, tá? Falei, tá bom, Gael. E, gente, a hora que eu subo no avião agora, estou lá dentro já, Marcelo, e aí? Falei, ó, qualquer coisa, se eu não for, tá aqui o esboço da mensagem aí. Ele falou, você tá louco, cara? Falei, dá uma lida e replica lá, está tudo certo, Deus está falando já através do esboço também, vai lá. Falou, amor, você é louco, ora aí. Eu falei, então, já saiu o avião daí? Eu falei, não, tô aqui dentro ainda. E de repente a mulher do meu lado começa a reclamar porque que a mala dela tinha que despachar. Então o avião não saiu do lugar porque a mulher estava arrumando briga. E eu lá, misericórdia, Jesus. Tô com saudade da minha casa. Gente, uma das coisas mais incríveis que você tem na vida é você estar longe, mas sabendo que você tem uma casa para você voltar, para adorar com os irmãos, para estar junto em família espiritual. Eu não vi a hora, cara, de voltar aqui, comemorar esses 15 anos. Nesses 2 anos com a minha família espiritual. Sabe, é muito legal o que Deus está fazendo, cara. É muito legal. E de repente, a hora que o avião pousou aqui, eu falando com o Gael, pousou, cara. Agora é a hora para sair rápido daqui de dentro. E a Marcela, cadê você? Eu falei, tô chegando. De repente anunciaram, da fileira 1 até as 5 pode sair. A minha era 18. Eu falei, meu Deus, quando que vai chegar a minha vez? Gente, eu orei tanto que o piloto deu o sinal para a galera, falou assim, agora já que saiu aí o pessoal, né? Da fileira 5 a 33, pode sair todo mundo, irmão. Todo mundo começou a pular. Eu quase inventei, quase pequei. Quase que eu falei assim, gente, posso ir? Meu filho está para nascer, minha mulher ligou, eu posso passar. Falei, vou inventar uma dessa, né, cara? Mas fiquei lá fiel. Aí saí pedindo licença para o povo e graças a Deus deu certo. Cheguei agora aqui, falei, Gael, só deixei no banheiro, pelo amor de Deus, cara. Mas eu preciso compartilhar algo com a galera hoje. É uma noite atípica. Eu quero falar a respeito para vocês dessa igreja que a gente viu aqui no nosso telão de LED. Se você não enxergou o telão de LED, a sua visão espiritual está deturpada. Que alegria, cara. Gente, quero compartilhar algo com vocês. Eu quero chamar hoje algumas pessoas para fazer uma participação especial aqui. O Jeff, eu falei, Jeff, já que você está em Curitiba, prega lá, cara. Ele falou, não, eu quero ir lá receber, conhecer a igreja. Eu falei, prega aí, velho, dá uma moral pro Xandão, vai com atraso. Não, é você mesmo. Gente, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15.
Vocês viram o início da Poema aqui, vocês viram algumas fotos, a galera chegando. Gente, a Poema realmente, o nome Poema, para quem não sabe, no original da palavra, significa obra-prima de Deus. Ela está baseada em Efésios, capítulo 2, verso 10. Algumas versões você vai ler, ela vai dizer que é feitura de Deus. Mas o original dessa palavra significa obra-prima. Aquilo que Deus constrói, aquilo que passou a existir, aquilo que foi lapidado. Por isso que o nosso símbolo é um diamante. A gente entendeu que o diamante é uma das obras-primas, talvez bruta ou mais fácil de ser lapidada. Depende do irmão. Tem irmão que é mais bruto, mas tem irmão que é mais fácil lapidar. Sabe, o começo da Poema, o Jeff lembra, cara. Era um bando de doido. O pastor André Brisa, que hoje é pastor, parecia o Sidney Magal ministrando na adoração. Lucão Barreto parecia que estava numa rave e ia ministrar a adoração. Gente, o nosso louvor era todo mundo descalço, bermuda, camisa regata, suando, fedido. Era o negócio mais esquisito do mundo, cara. Quando a galera chegava e falava, mas isso aqui é igreja mesmo? Ou os caras estavam na rave 3, 4 dias e veio direto para cá. Era mais ou menos assim, irmão. Então um dia o Leandro falou assim, cara, a gente precisa se tornar igreja. A gente precisa amadurecer, porque só tem doido na igreja. E eu já testemunhei algumas vezes, a gente queria ficar só cantando Zaqueu, mais nada, adorando a Jesus. E um dia o Leandro falou, agora a gente precisa se tornar igreja. Então vocês vão ter que começar a colocar uma calça jeans, pelo menos. Daí a gente, Lê, para com isso. Não, cara, vai ter que começar a colocar um tênis, uma calça jeans, porque realmente era uma facção, irmão, não era igreja não. E nisso começaram a chegar algumas pessoas, sabe, as pessoas desesperadas por mudança de vida, eu fui um deles. Eu cheguei na época que era o salão de cabeleireiro, o Leandro fazia os cultos lá dentro. Cabiam ali 30, 40 pessoas, chegou a ter quase 100 lá dentro, não cabia mais, tinha gente que ficava para a rua. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, cara, foi tão incrível, que as pessoas falavam, cara, vamos lá numa igreja, diz que o pastor revela a vida do irmão. Eu falei, você está maluco, irmão, já conheço essas coisas aí, isso aí não é de Deus não, vamos lá. E eu me lembro que quando eu entrei na igreja, cara, eu já vi um monte de amigo lá, né? Falei, nossa, que deve ser louco mesmo. A hora que eu entrei de camisa regata, bermuda, chinelão, todo mundo estava vestido igual a mim. Falei, meu Deus, que negócio diferente. Aí eu sentei, cara. Sentei na cadeira assim, começaram a tocar uma canção. E ela dizia, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem, Mi menor. Ele vem, Dó, para me encontrar. Eita. Gente, eu comecei a chorar, cara, mas descontroladamente. Ele vem, saltando sobre os montes, ele vem. E eu falei, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Cara, não lembro do culto, não lembro da palavra, não lembro quem mais estava lá. Eu lembro que eu saí de lá, entrei no carro, liguei para minha mãe. Minha mãe, oi filho. Falei, mãe, eu vou virar crente. Ela falou, você é doido, cara. Eu sou crente de verdade, você não é crente, você quer virar crente. Minha mãe já era convertida. Eu falei, mãe, eu conheci um negócio aqui, cara, que nem a droga, nem o rock and roll, nem balada, nem nada me tocou. Então eu comecei a ser praticante dos cultos, participar dos cultos. Ali o Senhor foi me colocando dentro do ministério de adoração. Ali foi quando a Marcela entrou pela primeira vez na igreja, me viu tocando, falou, meu Deus, diga-se de passagem. Sabe, ali a gente começou a se tornar uma família espiritual. E era todo mundo doido, cara. Teve um dia que eu estava tocando na adoração, veio o cara da mesa de som e foi mexendo nos meus pedais de guitarra. Eu falei, não põe a mão. Ele disse assim para mim, o Mesamen, Diego Mesamen. O apelido dele era Mesamen porque ele cuidava da mesa de som. E ele era do Ceará, cara, Maceió, não sei de onde. Ele disse assim para mim, quem manda sou eu. Você não apita nada aqui. Eu falei, se você pôr a mão no meus pedal, eu vou jogar você de cima do púlpito. Aí o Leandro chegou e falou, que isso? Era a igreja que estava nascendo, irmão. Cara, e o Leandro fazia assim, enquanto não pedir perdão um para o outro, não vamos começar o culto. Irmão, era 10 para 7, o culto começava às 7, e eu com Mesamen de birrinha lá. O Leandro colocou um com o focinho na cara do outro, assim, pede perdão. Tipo irmão mesmo. Pedi perdão para o Mesamen para o culto poder começar. Depois daquele dia, fiquei 6 meses de banco. A Marcela foi comprar a minha treta. Pastor, você vai matar meu marido. Marcelo, você acredita que eu sou um homem de Deus? Acredita, então cala a boca, vai para o banco também. Precisa ser tratada. Cara, começou a nascer a família espiritual chamada Poema. Nós começamos a entender sobre igreja, começamos a entender sobre pessoas, começamos a amar pessoas.
Começamos a estabelecer GC, a comunhão do GC, quanto isso é poderoso, quanto isso é precioso. Sabe, eu sou fruto de um GC. Acreditaram em mim no GC, me instigaram a ter uma vida com Deus, me empurraram para esse secreto, foi dentro do GC, eles descobriram aquilo que eu carregava quando eu nem mesmo estava acreditando mais, e me empurraram para esse destino profético. Irmão, um pai espiritual é a única coisa na terra, uma paternidade espiritual, é a única pessoa no mundo que pode te dar um destino profético. YouTube não pode dar, livro não pode dar, nada desses recursos pode dar, somente uma paternidade espiritual, pais espirituais podem dar destino profético para os seus filhos. E nós começamos a entender isso, cara. E eu quero ler um texto com vocês. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Gente, a maldição da terra está ligada à falta de paternidade. A paternidade nem é assunto novo mais por aí. Ela está deturpada em muitos lugares, mas ela nem é assunto novo mais. Mas a paternidade, a falta de paternidade está ligada à maldição da terra. Então a paternidade, ela veio para a gente estabelecer ordem, dar destino, amar, prover, trazer cuidado, trazer para perto, suprir. Mas hoje a paternidade, ela é deturpada total. Então tem gente, cara, hoje até o Henrique Cristo é paternidade, meu pai. E tem gente que acredita no Henrique Cristo, meu pai. Então a igreja, ela sempre foi estabelecida por pais na fé. Toda a igreja sempre foi estabelecida por pais na fé. Algum pai na fé veio antes de nós, abrindo o caminho para que a gente trilhe um caminho também glorioso. É assim que funciona. Gente, foi tão legal lá em Caxias, cara, eu dei tanta risada. O Cláudio Class, conhece os dois piazinhos daí lá, né, Jeff? Tem o Dedé e o Pedrinho, dois pequenininhos assim. Eles arrumaram um salsichinha lá, aqueles cachorrinhos salsichinha. De repente, cara, um dos filhos dele pegou o cachorro pelo rabo, assim, ó, parecendo uma largatixa, o cachorrinho assim. Aí o Cláudio, oh, que isso, moleque? Você não pode fazer isso com o cachorro. Eu falei, caramba, Claudião, você é malucão, hein? Ele, tô dando destino profético. Estou falando que não pode. Então uma paternidade, ela aponta para você o erro, ela aponta para você onde as coisas estão erradas, onde o que deve ser feito, e aponta o caminho. Então o verdadeiro profeta, irmão, ele não só denuncia o caos muitas vezes, mas o verdadeiro profeta, ele denuncia o problema, o erro, e ele aponta uma saída. Sabe, eu fui jogar videogame com os meninos lá, eu falei assim, já que o pai dele não está aqui, eu vou dar uma de paternidade. Irmão, eu estava jogando aquele Crash, acho que é Crash Bandicoot, sei lá o nome que fala. E o filho dele, Xandão, vamos jogar. E eu não dou moral para criança, irmão. A minha filha quer jogar bafo comigo, essas figurinhas lá, e ela perde tudo, eu ganho. Ela, pai, mas eu sou criança, o problema é seu, tem que ser humilhada já. Tem que ser, o problema é seu, eu ganho, não dou moral para criança não. Aí o filho dele, Xandão, vamos jogar. Eu falei, vamos. Ele passava um buraco assim, e eu, é isso aí, Pedrinho. Mas por dentro eu estava torcendo, cai logo no buraco e morre. Daí você passa o controle para mim logo. Cara, essa paternidade, cara, é um paternalismo. Porque um paternalismo, ele seduz você, ele aprisiona você. Ele não consegue liberar você para um destino, ele não consegue cuidar de você. Ele está preocupado na lã que você pode dar. Gente, eu conheço paternalismo que o pastor só que sobe um monte para orar. A ovelha não pode. Porque o pastor tem medo de perder carne. Porque se a ovelha ficar mais íntimo de Jesus, irmão, é capaz que toma o lugar dele. Então ele tem medo, ele não fala para ninguém subir o monte. É só ele que pode subir. É o mestre Yoda do evangelho. É só ele que ora, é só ele que faz o fogo cair, é só ele que faz as coisas acontecer. Mas dentro de uma paternidade, dentro de um corpo pastoral, dentro de um corpo paternal, todo mundo trabalha, todo mundo serve e todo mundo cuida um do outro. Aleluia! Então olha que legal, Efésios capítulo 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos. Alguns, tá, gente? Não é todo mundo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim do quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gente, o útero da igreja é o 5 ministérios.
O útero da igreja apostólica profética é os 5 ministérios. Agora existem doutrinas, alguns teólogos não acreditam mais em 5 ministérios. Não, eu não acredito, a gente não acredita mais nisso, acredito que isso não existe mais. Mas tudo bem, mas então todos já chegaram então à unidade da fé? Todos já chegaram aqui ao conhecimento do Filho de Deus? Todos aqui já chegaram à maturidade? Todos aqui já atingiram uma medida da plenitude de Cristo? Não, se não cumpriu, irmão, precisa dos 5 ministérios. Os 5 ministérios, ele gera pessoas que estão chegando agora dentro, lapidando, ensinando, saindo de criatura para filhos maduros de Deus. Para o que, Xandão? Para manifestação nas nações. É a atuação dos 5 ministérios. Só que dentro disso, irmão, eu falei lá, e vocês sabem que eu já falei isso aqui também. Dentro disso tem o ferro, a fé no ferro. Então, se você é casado, você já tá perdido, irmão. Você já fez o ferro todo dia. Se você está dentro da igreja e quer ser família espiritual, vai ser afiado o ferro. Então, dentro de uma família espiritual não tem tempo para mimimi. Não tem tempo, mas coitadinho de mim. Cara, tem horas que nós dá um empurrãozinho, dá uma instrução mais pesada e falar, mas vem aqui, eu continuo te amando. É por isso que eu falo assim com você. E dentro disso eu quero chamar 2 pessoas para falar aqui. Eu quero chamar a Ana Laura e a Fer Splet. Meu Deus, estão solteiras, tá? Ah, pode vir. Estão bonitas. Aplauda Jesus, gente. Hub do Xandão. Sejam bem-vindos ao Hub Podcast. Gente, alguém pode me ajudar com o microfone, com o fio aqui para elas, por favor? Gente, essas 2 gurias, a Fer e a Ana, elas hoje têm caminhado com a gente há um tempo. A Ana tem um testemunho poderosíssimo de vida. Eu pedi para ela testemunhar um pouco disso. Falei, Ana, testemunhe um pouco do seu testemunho, do que aconteceu com você quando você chegou na igreja. E após o relacionamento com o corpo de Cristo, tocar no corpo de Cristo, ir para dentro de um GC, o que aconteceu na sua vida. E, cara, a Fer está aqui. Semana passada a gente estava aqui na igreja, e nós tivemos o flow e tivemos o culto de domingo. E a Fer, cara, ela fez uma coisa aqui que, dentro de um ambiente seguro, dentro de um confronto em amor, dentro de uma mesa de reconciliação, ela me chamou aqui no canto e falou, pastor, posso falar com você? Eu falei, pode. E ela disse assim, pastor, aconteceu uma situação que na igreja eu fiquei muito triste aquele dia que aconteceu isso. E eu estava envolvido, meu nome estava envolvido. E eu fiquei muito triste com isso. E eu não quero ficar mais triste. Eu falei assim, Fer, me perdoa, cara. Não me atentei para isso. Se eu te machuquei, me perdoa, eu amo você, a sua família é minha família aqui. Amo você, me perdoa. E ela disse assim, não, pastor, não tem a ver com o senhor. Tem a ver comigo. Porque na onde eu estava, eu era o odre velho, eu não quero mais ser esse odre velho. Eu quero ser esse odre novo. Cara, e quando ela falou isso, eu saí daqui, eu falei, meu Deus, cara. Falei, Jesus amado, eu falei, mano, ela precisa estar lá em cima do púlpito falando isso para a galera. Para a galera ouvir esse testemunho. O que é sair de um lugar e vir para um lugar mais poderoso em Cristo. Sabe, eu queria que vocês pudessem compartilhar. Em nome de Jesus. Hub, tá? Mas... fala aí uns 3 minutinhos aí, Ana. Quando eu entrei na Poema, eu estava muito revoltada com Cristo. E porque eu tive depressão. E eu orei para Ele pedindo tirar aquele sentimento. E porque eu não tinha um relacionamento com Ele, eu queria exigir que Ele tirasse aquele sentimento. E quando eu entrei na Poema, eu estava muito revoltada com Ele. E eu vim forçada. E o primeiro culto, Deus tocou muito no meu coração. Mas como eu era muito orgulhosa, eu orando para Deus, eu falei, Deus, eu só vou voltar para você se alguém vir falar no final do culto comigo. Só que as coisas não são assim com Deus. Não é do jeito que a gente quer. E daí... passou o culto, ninguém veio falar comigo. Mas naquela semana alguém me chamou para conversar. Me chamou para saber da minha vida, alguém da igreja. Eu fui, conversei e daí eu comecei a frequentar a Poema. Só que eu ainda tinha muita coisa a resolver na minha vida.
com relação a traumas de alguns tempos atrás, com relação a meninas próximas à minha idade. Então, eu não quis participar do GC feminino. Eu comecei a participar do GC de casados, apesar de eu ser solteira. Ô, glória! Isso é governo, tá, irmão? Isso é governo. Sei que um dia quer casar, a Ana, na fé, já casou. Então, já tá no GC de casados. Mas depois de um tempo, minha mãe veio falar comigo, a Vitória veio falar comigo, e a gente entendeu que estava na hora de eu tentar dar uma chance para as meninas. E daí eu comecei a ir, e aquilo foi muito bom para mim, muito bom para minha vida, porque eu comecei a aprender cada vez mais, a crescer cada vez mais em Cristo. Eu acho que foi a melhor decisão da minha vida depois de ter aceitado a Cristo, foi escolher ir para o GC feminino. Porque depois disso, elas riram comigo, choraram comigo, seguraram minha mão às vezes que eu caí. E tem sido assim desde sempre. Eu sempre, quando eu tô triste, eu mando mensagem para elas. Quando eu tô feliz, eu quero falar com elas. Porque é algo que Jesus colocou na minha vida e que tem sido transformador. E alguns meses atrás, quando estava tendo a reforma da igreja, eu passei por uma situação de mudança na minha vida, em que eu nunca achei que eu ia passar, que foi uma decisão que eu tomei no meu colégio, que eu andava com uma galera que não era muito legal, que não ia na igreja e não tinha essa visão do reino. Só que isso não é problema. O problema é que eu era muito influenciável. Isso não fazia bem para minha caminhada. E daí eu abri isso para o GC, eu falei com elas e elas começaram a me aconselhar. E daí no flow do Vilas Boas, eu tomei a decisão de me afastar delas. Isso foi incrível, porque eu tenho crescido cada vez mais nisso, sabe? Ô, Ana, fala um pouquinho da sua vida, dos remédios que você tomava e quanto isso afetou não só você, mas a sua família, né? E hoje toda a sua família está aqui. Vocês são um presente de Deus para nós. Tenta resumir um pouquinho disso aí. Em 2019, eu tentei suicídio 2 vezes em um intervalo de 1 semana. E isso chocou todo mundo, porque ninguém imaginava que eu pudesse fazer isso. E daí eu fui internada por 12 dias em uma clínica. Eu comecei a tomar medicamentos e foi bem difícil para minha família, porque afetou todo mundo, assim. Muita gente da minha família colocou a culpa nos meus pais. Então, foi bem pesado, assim, pra gente. Eu comecei a tomar medicamentos, porém, eu acabei parando por um tempo, por falta de dinheiro e outras coisas. E daí, a depressão voltou de novo. Só que eu não quis ajuda, e daí eu fiquei revoltada. E daí, quando eu comecei a vir para Poema, eu estava fazendo acompanhamento psicológico, porém, eu não estava tomando remédio. E eu não tenho tomado remédio até hoje. Glória a Deus, a palavra de Jesus. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus, viu? A gente ama muito você. Seu testemunho é fortíssimo, poderosíssimo. E se algum gavião chegar para cima, tá? Diz que você tem paternidade espiritual. Ana, fala um pouquinho. Ana Nofer, por favor, compartilha um pouquinho desse novo tempo na sua vida, disso que você tem vivido aí nesses dias, estando debaixo da liderança da própria irmã. Sim, gente. Boa noite, né, para todos vocês. Quando eu entrei na Poema, na verdade, a minha irmã já estava há muito tempo, né, desde o início, assim, quando era umas 6 ou 7 pessoas, né, aqui em Curitiba. Mas eu não me sentia parte, eu não sentia parte, assim, da família espiritual, sabe? E levou muito tempo ainda para eu entrar na Poema. Eu entrei nesse ano, ainda na fase do hotel. E, de cara, assim, o que mais me chamou a atenção nesse momento foi que eu fui confrontada. De cara, eu já fui confrontada. E isso foi muito bom, porque eu venho de um background meio mimimi church, assim. E eu estava precisando disso, assim, e Deus foi me confrontando na palavra. Tinha um dia, assim, eu estava vindo muito, muito triste
para a igreja, eu estava vindo sozinha e Deus falou comigo assim sobre... Eu escutei audível a palavra permaneça. E aquele dia quem estava pregando era a Marcela. E ela estava falando sobre a videira verdadeira, né? E sobre como a gente tem que permanecer em Cristo. Então, era um momento muito difícil, porque eu não sabia se eu ia ficar ou não, para onde eu ia, eu nem sabia direito quem que eu era. E Deus falou, permaneça, né? E quando confirmou, eu falei, não, eu vou permanecer e eu vou perseverar, né? E nesse novo tempo, eu tenho passado muito... Beleza, vai brigar lá então com Moisés, Se você é melhor que Moisés, brigue com ele. Ele era gago. Tem gente que fala assim, cara, eu não consigo... eu não consigo orar, Xandão. Eu não sei, cara, eu não sou muito bela, eu não tenho muito jeito, cara, para essas coisas. Irmão, se Jesus chamou você, é Ele que vai capacitar. Nenhum homem pode fazer na sua vida o que Jesus pode fazer. Sabe, então, o corpo de Cristo, cara, a igreja Poema sempre pregou o reino de Deus. Nunca pregou sobre, vamos ser tudo igual. Quem faz isso é Volkswagen. Produz carro em série, tudo igual, da mesma cor, do mesmo jeito. Mas o reino de Deus, ele é poderoso por causa da adversidade de pessoas. Um é de boné, outro é sem boné, outro é mais esquisito, outro é menos esquisito. O outro fala alto, o outro fala menos alto, o outro fala mais baixo, o outro tem umas roupas meio exóticas, tem uns negocinhos meio diferentes. Gente, tem um negócio lá em Taubaté que o Leandro falava assim, cara... O Leandro um dia falou assim, Xandão, você me leva no aeroporto? Falei, que horas que eu tenho que te pegar aí? 5 horas da manhã. Ele me chamou, daí eu cheguei na casa dele, 5 horas da manhã, ele estava atrasado. Então eu cheguei na casa dele, gente, eu falo alto, normal. Já cheguei 5 horas da manhã assim, ó. Ô, Leandro! Daqui a pouco saiu ele, mano, 5 horas da manhã. Eu falei, mas você está atrasado. Ele tem que ter chamado o Prado. Né? Olha o Enzinho ali, ó. Olha o Enzinho, meu filhão. Tem que chamar o Prado, cara. Não pode chamar. Tem que chamar o Xandão, vai fazer barulho. Tem jeito, cara. Tem jeito. Eu tava com fone de ouvido dentro do avião ali. A mulher ficava olhando pra minha cara toda hora. Acho que ela tava escutando o que tava saindo do meu fone, tão alto que tava. Então é normal. Então é a beleza do corpo de Cristo, cara. Sabe, essa junção de pessoas diferentes é que traz essa glória de Deus, essa manifestação de Deus. E falando em pessoas exóticas, cara, tem 2 que eu quero chamar aqui, que eu falei, não pode faltar. Quero chamar o Bruno, benza a Deus, e o Miguel. Cadê o Miguel? Cadê ele? Olha o Miguel aqui. Dá uma olhada na beleza. Salve. A maior bênção dos caras, conseguiu casar, velho, já é vitória. Tá ótimo. Gente, esses 2 amigos aqui, queridaços. Olha lá. Gente, logo que eu cheguei para Curitiba aqui, eu recebo uma mensagem no meu Instagram assim, e aí, o Brunão, e aí, beleza? Tem GC aqui em Fazenda Rio Grande? Falei, não tem, mas dá para fazer um aí, irmão, você mora aí, mora, então nós vamos fazer. Começamos um GC lá, e aí o Bruno e o Miguel, eles faziam parte de uma banda, e quando a gente começou a se conhecer, se relacionar, eles começaram a participar mais dos cultos. Um dia Jesus disse assim para mim, coloque esses 2 caras para tocar. Falei, Jesus, mas eu nem conheço eles direito. E Jesus falou, coloque esses 2 caras para tocar. Então eu cheguei no Brunão um dia, no Miguel, falei, mano, faz um som lá. Chama lá o Miguel lá, vai fazer um som vocês 2, vão entrar para a banda. Mas não tem que fazer teste, nada. Eu falei, mano, na revelação não tem teste. Deus falou, está falado. Quem sou eu para falar que não vai entrar? Se Deus falou, está falado. Então os 2 começaram a caminhar com a gente. Gente, esses 2 é um dos caras mais sérios que eu conheço dentro da Poema hoje. Por isso que eu queria que eles estivessem aqui. Sabe, o Brunão é um cara muito carismático. Todo mundo sabe, a gente apelidou ele de benza a Deus, porque ele faz tudo. Bezalel ficou para trás. Pegou o discipulado com o Brunão, pegou uma arrasta para cima e o Brunão vendeu o curso para Bezalel. Então, além de ser um cara incrível que faz tudo, é um cara que é um marido incrível, é um músico incrível, é um homem de Deus, cheio de Espírito Santo. Então eu falei, cara, vou chamar esses 2. O Miguel sempre chegou mais quietinho, ressabiado, mineiro, né? A Lude ressabiada, mineira. E esses dias alguém falou assim para mim, cara, a Lude está voando.
Falei, é mesmo? É. Aí o Miguel já fica todo, né? O governo é meu, então tá voando, né? É por causa de mim. Né? E, cara, eles têm vivido tanta coisa incrível, que isso tem... Tudo que tem falado aqui, tudo que tem falado de vida na vida, de sacerdócio, igreja, GC, eles têm, sabe, se alimentado e tomado posse disso. Eles têm vivido, e a casa deles tem sido muito abençoada por isso. Não só a casa, como o casamento, como as finanças, como a vida deles em si. Então a vida desses dois caras fala muito na minha. Só da maneira deles se portarem, só da maneira deles servirem. Então eu pedi para que eles estivessem compartilhando algo aí. Brunão, gostaria que você falasse um pouquinho dessa transição de vida. Miguel, você pode falar em 2 minutos só, porque o Miguel gosta de falar mais, gente. Então... E Miguel, queria que você compartilhasse um pouco dessa crise. Eu sei que eu tive um café de manhã esses dias com os dois aqui, cara. E as perguntas do Miguel eram assim... Ele queria falar assim, Xandão, mas eu quero ser usado por Deus, mas eu não quero. Eu quero ser usado por Deus, mas eu acho que eu sou limitado. Eu tenho um chamado, mas acho que Deus não tem, acho que tem hora que não é para mim. E eu comecei a falar para ele, cara, falei, fique tranquilo, irmão, se Jesus usa a minha vida, usa a vida de qualquer um, vai usar muito a sua ainda. Então fique tranquilo que isso vai passar, mano, você só precisa abrir a boca, você só precisa acreditar em você, naquilo que Deus tem para você, e eu acredito que Deus tem grandes coisas. Então compartilha com a gente aí, cara, sem chorar, por favor. Vou o Benza e o Expedito. E aí, galera, beleza? Vocês estão felizes? Maravilha, hein? Então, quando eu cheguei aqui na Poema, foi exatamente como ele falou. Eu vi ele tomando um açaí lá na fazenda. Eu falei, o cara saiu de Taubaté, o que ele está fazendo aqui? Falei assim, vou mandar uma mensagem para ele. Eu já acompanhava a Poema online lá, o Leandro Barreto. Eu falei assim, será que tem uma Poema em Curitiba? Eu falei, mas eu não acho nada. Até então não tinha Instagram. Aí eu falei assim, não, vou lá. Mandei mensagem para ele, falei, ó, vai ter GC aqui? Veio abrir um GC? Dele, não, ainda não, mas me dá seu número que a gente vai dar um jeito. Passou uma semana, já apareceu um líder lá na fazenda. Enviado de Deus. Aí, falei assim, beleza. Aí ele tivemos um tempo de mesa, falou assim, você quer participar? Falei, não quero. Falei, tem mais gente para levar. Tem mesmo? Falei, tem mais meu amigo Miguel, tinha mais gente lá, mais casais. Eles não permaneceram, mas a gente está aqui firme e forte até hoje. O confronto, eu acho que afasta um pouco as pessoas que não estão dispostas a morrer para si, para que Cristo seja revelado. Meu Deus, já virou poemeiro mesmo, cara. Meu Deus do céu, velho. Ô, Jeff, conferencista. Agenda aberta 2022, viu, Jeff? Terminando aqui, só arrastar para cima, viu? Esses tempos a gente estava conversando com os que então eram líderes. Eles não permaneceram também, os líderes de GC, eles não permaneceram na Poema. E a gente fez conversar com eles assim, falou, vocês foram tão enviados de Deus para nossas vidas, porque a gente estava perdido. A gente tinha saído da nossa antiga igreja em 2020, uma semana antes da pandemia. E a gente estava sem igreja, perdidaço, não sabia o que fazia. Fazia culto em casa, não fazia, não tinha para onde ir. As igrejas, a maioria fechou, e a gente tentou fazer igreja, não deu certo. Falei, e agora, o que a gente faz? Aí o Miguel tinha acabado de nascer o filho dele, ele falou que, gente, eu preciso colocar esse menino para ele ver, porque é o exemplo que arrasta, não as palavras. Falou, ele precisa que ele cresça vendo eu na igreja. Falou, porque eu não quero outro caminho para ele. Eu falei assim, então, espera aí que nós vamos dar um jeito. Achamos uma igreja, não rolou. Tipo assim, a igreja não tinha, não é falando mal da igreja, mas ela não tinha uma organização, tipo, com a parte espiritual. Ela tinha preocupação se você tocasse bem. Não se você estava com o seu espiritual em dia, se você falava com Deus. Deu uma semana de igreja, estava em cima do palco tocando. Aí eu falei, não, tá errado isso aí. Nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Eu falei, não. Cheguei pro líder lá e falei, mano, isso aí não é para mim, não. Aí foi onde conheci a Poema, entrei, estamos aqui. Graças a Deus, colocou o Samuel como ser líder na minha vida. Samuel é a Vitória. Que tem nos direcionado, que tem nos dado um destino profético, um caminho a ser trilhado, aconselhando quando precisa. Tem vários outros amigos dentro do GC. O GC já teve multiplicação com o Diogo e com a Mirella. São frutos da Poema, debaixo do trabalho do Samuel e da Vitória. E estamos aqui, permanecendo firme até hoje. Aleluia! Glória a Deus, meu amigo Benza. Aplauda Jesus, gente.
Fala aí, Miguelito. Diz aí, cara. Eu falo ou eu choro? Então, gente, eu não sou bem das palavras, assim, eu sou igual, acho que ele falou, né? Não, lá de Taubaté lá que você falou, o Diogo Bigode. É, eu começo a tremer, não sai as palavras. Mas, assim, esse tempo está sendo muito bom, assim, para mim, para minha família. E até esses dias atrás, um rapaz me perguntou, cara, mas por que você está indo numa igreja tão longe da sua casa? Aí eu só falei com ele, eu estou indo numa igreja que é mais perto da Bíblia, que parece mais com a Bíblia. Aí assim, esses 1 ano e meio, né, mais ou menos, Deus tem feito muita coisa nas nossas vidas, na vida da minha esposa. E assim, a gente está... A gente está tentando, assim, sabe, colocar nas nossas vidas o que é que a gente aprende aqui. Porque eu sempre fui de igreja, sempre fui de... Vamos dizer, nasceu no berço de evangelho, mas assim, a gente é visto sempre como está fazendo, está tocando e tal. E nunca consegui, assim, vamos dizer, ligar as duas coisas, a parte espiritual e viver realmente o que você está ouvindo ali da palavra. E nesse 1 ano e meio mudou tanto na minha vida que eu estou até trabalhando por conta própria. Depois de uma paragação da Marcela, a culpada é ela. Então, assim, a gente não tinha essa coragem de sair da empresa e falar assim, vou viver o que Deus quer para mim mesmo, porque a gente tinha aquele medo. E até hoje Deus não deixou faltar nada para mim, e nem para minha esposa. E eu agradeço a Deus, eu acho mais incrível meu filho. Eu vi o meu filho hoje, sabe, na minha casa, sem falar nada com ele adorando a Deus, cantando as músicas da igreja, falando, papai, vamos cantar aquela. E que ele mesmo puxa, ele canta. Se eu for levar ele na escola, eles vão morar. E eu agradeço muito porque é um trabalho muito forte feito pelo pessoal da Poeminhas ali. Eu agradeço pela vida deles porque eu falo com a Lud que nós já estamos no fim de carreira. Nós já estamos descendo o morro, agora obrigado. Vai precisar mais um fardo desse jeito. E agora a gente tinha que investir na vida do Gustavo, porque a gente sabe que vai ficar difícil ir para frente. Mas eu creio no poder da palavra, e eu creio no que Deus me fez para fazer ele, para poder pregar na vida dele, na vida do meu filho. E obrigado por estar aprendendo com vocês, obrigado, Xandão, obrigado, Marcelo, por estar implantando em nossos corações essa vida. E, gente, uma coisa que eu oro e peço a Deus todo dia, não tem coisa mais importante, o que é pregado aqui todo domingo. E eu estou vivendo isso na minha vida. E assim, quando eu não faço isso durante a semana, durante os dias, que é estar no meu secreto, para mim, não vale a pena. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês aqui hoje. E a palavra que a Poema está pregando ultimamente é que a gente tem mais profundidade para a gente chegar. E eu falei com o Xandão esse dia que a gente está muito com medo. A gente está muito com medo, a gente não tem coragem de fazer mesmo realmente o que Deus quer que a gente faça. Porque Deus trabalha através da ação da gente e Ele vem e nos traz a reação. Então, se você fazer a mesma coisa todo dia, você não vai ter reação diferente de Deus. Então, muito obrigado pela vida de vocês, todos os meninos aqui da nossa banda, da outra banda do Kevin ali, que a gente tem essa comunhão tão grande assim. Obrigado. Esses dias mesmo eu estava muito confrontado aqui, muito ruim. O Henrique veio, obrigado, Henrique, orou por mim. E através da vida dele, Deus me restaurou assim
tremendamente. Se eu for falar aqui, eu vou pregar meu esboço, são umas 2 horas, mais ou menos. Mas, obrigado, Samuel, pela sua vida, pela vida da Vitória, por ter acreditado na gente. E estamos aí, gente. O que puder ajudar vocês, eu estou aí, disposto. Aleluia! Meu Deus, gente. Pode se assentar. Os caras gostaram, vocês gostaram de ficar aqui, né? Gente, que maravilhoso, cara. Tô chorando aqui. Jeff, tô chorando com esses testemunhos, cara, porque há 4 anos atrás eu plantei uma guitarra, uma resposta a Deus. E eu falei, Deus, eu tô plantando essa guitarra, é tudo que eu tenho de mais valor dentro da minha casa. Ela valia quase 10 mil reais. E eu dei o nome nessa guitarra de igreja. Estão sendo transformados pelo poder do Espírito de Deus. Me dou uma igreja de pessoas desacreditadas, que foram feridas, arrebentadas, amordaçadas, e elas possam entrar nessa igreja e elas possam ter liberdade de adorar a Deus, sabe? Possam ser como elas são, elas possam poder colocar o coração na mesa. Gente, eu sonhava com essa igreja, cara. Eu estava ansioso para vir para cá hoje, para ver esses momentos aqui, para escutar esses testemunhos, porque eu acho que isso é o que eu sonhei e é o que vale a pena para mim hoje. Todo esforço, todo rompimento, sabe, toda renúncia, cara, para que alguém tenha vida, alguém. Gente, tem uma pessoa aqui, depois eu ia chamar ela, mas como ela está grávida, eu vou deixar ela sentadinha lá. Cadê a Bruna? Chega aí, Bruna. A Bruna, eu vou caguetar ela aqui, gente. A Bruna, quando viu eu pregando na live lá na Poema Taubaté, sabe o que ela fez? Desligou a televisão. Falou, não entendo nada que esse cara fala. Não gostei dele, está perdido na mensagem. Quando ela desligou a televisão, o Espírito de Deus falou assim para ela, ele vai ser seu pastor. E eu nem tinha uma palavra para vir para Curitiba ainda, gente. Pega essa. Eu nem tinha uma palavra para vir para cá. O Espírito de Deus falou para ela, vai ser seu pastor. Bruno, você não estava no script, cara. Mas já que eu vi você ali com o zoinho do gato de botas, fala aí. Quer sentar aqui? Boa noite, família, tudo bem? Então, vou sentar, né? Já que todo mundo sentou. E foi justamente assim, a gente estava orando e o Luan super colocando a Poema para insistir, para que eu digerisse um lugar, né? E eu falava, toda vez eu chorava, mas não era o Espírito. Eu falava, Jesus, não é esse lugar. Fala pro Lu que não é esse lugar. É porque eu não queria realmente sair de onde eu estava. E então a gente colocou lá, era o Morada que estava ministrando e no louvor estava de boa, e daqui a pouco o Xande. Eu falei, Jesus, que cara sem noção, de verdade. Sem noção, ele não fala nada com nada, mas eu também não sabia que era a primeira vez dele ministrando na live. E então eu falei pro Lu, amor, desculpa, mas eu não consigo escutar um tipo, como é que me colocam pra tanta gente escutar um cara desse sem noção, assim, tipo, falando essas coisas? Em toda a minha religiosidade, né, mas... E eu saí dali e eu falei, eu senti que eu ia ver ele de novo. Então, começaram as reuniões, e daí veio o Xande e a Marcela, e eu falei, amor, é aquele cara da live. Sem noção. Mas eu agradeço a Deus porque Ele me colocou num lugar onde eu conheço Jesus de verdade. Eu sei que Ele é leve e que eu posso me enxergar muito mais fácil do que a minha religiosidade mostrava. E através do Xande e da Marcela, eles têm espremido a gente. Que a Bruna precisa falar, a Bruna precisa... Eu realmente sei que eu sou uma pessoa um pouco difícil, mas cada ministração tem sido confrontante para mim. E agradeço a Deus pela vida deles, por ter colocado eles na nossa vida, e também porque não só eu tenho sido transformada, mas eu vejo que o meu esposo, ele tem sido mudado muito. É outro Luan, que nasceu na igreja e hoje é outra pessoa.
E é isso. Cuidado, viu, gente? Cuidado de você ficar falando mal de mim aí, viu? Jesus é meu amigo, velho, ele compra a minha. Aí, ó. Uau, cara, meu Deus. Gente, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Irmão, você só pode ser imitador de alguém que imita Cristo. Hoje a falta de paternidade espiritual e a falta da paternidade biológica está fazendo com que muitas pessoas fiquem sem identidade. Elas procuram se parecer com tudo. Hoje tem um negócio, sempre existiu, chamado moda. A moda hoje dita muitas coisas. Hoje, se você colocar um Vans no pé, uma calça preta, uma camisa preta, um boné, a barreta, você é da moda. Você já está no hype. Nada contra, eu também tenho Vans, tá, gente? Nada contra você que gosta de Vans. Mas isso é um estilo de moda, é uma moda. É uma parada que está ditando uma maneira de se vestir. Outros cortam o cabelo, a moda dita qual é o tipo de corte de cabelo. Está na moda agora degradê. Falar em degradê, daqui a pouco eu vou chamar um amigo aqui do degradê mesmo. Depois eu chamo ele. Então, essa falta da paternidade, sabe, eu me lembro quando meus pais se separaram. E entrou na minha cabeça que eu ia ficar sem o meu pai e sem a minha mãe. Então, entrou de uma forma na minha cabeça, uma mentira, que eu ia crescer sem pai. Então, eu não tinha uma referência mais. Então, a falta da paternidade do meu pai estar mais próximo de mim, me levou a querer ser um cara que era aceito por todo mundo. Então, foi quando eu comecei a andar com pessoas que usavam drogas, bebiam muito, faziam um monte de loucura. Então, eu queria ser legalzão com todo mundo. Isso me levou a ser um cara que eu não fui chamado para ser. E Jesus, gente, ele usa só coisa original. Jesus não usa nada fake. Então, se você se acha o último biscoitinho aí do pacote, Jesus te usa. É dessa maneira que ele vai usar. Amém? Então, quando a falta de paternidade, ela está escassa, dá abertura e legalidade para todo mundo escolher o que quer. E, gente, o que a Rede Globo quer fazer hoje com nossas crianças? Ditar quem elas são. O que a cultura marxista hoje tem feito no país e fora do país? Ditar para as pessoas quem elas são. Hoje nós estamos num tempo que na época de Moisés, Faraó tentou matar Moisés. Olha só. Faraó tenta matar Moisés, Herodes da época de Jesus tenta matar Jesus. E hoje o que o povo quer fazer com as crianças? Destruir as crianças. Existe uma mulher do PT, não pega mal comigo. E se pegar mal também, Deus abençoe. Existe uma mulher do PT chamada Érica Cocaia. Essa mulher é a favor do incesto. Ela está propagando o incesto. Sabe por quê? Quer destruir as crianças e a família. E existem duas coisas poderosíssimas que Deus criou, irmão. A igreja e a família. Querido, a esquerda, a direita não é paternidade. A Bíblia já diz o que você é. O Espírito de Deus já diz o que você é. Filho de Deus. Então essas culturas demoníacas e babilônicas têm entrado tanto dentro da igreja, tanto nas famílias, que muita gente não quer ter filho, porque acha que vai colocar filho no mundo para sofrer. E cara, e a Bíblia diz que quão feliz é um homem que tem a sua aljava cheia de flechas. São os seus filhos, prontos para ser lançados, e no dia da batalha não serão envergonhados. Só que hoje a gente tem tanto medo de ter filho, porque a gente vai fazer para sofrer. Coitadinho das crianças. Coitadinho disso. Então é mais fácil a gente ser pai de pet do que ter um filho. É mais fácil, né, cuidar de um cachorro. Porque o cachorro faz xixi, cocô, você limpa, manda ele calar a boca e está tudo certo. Agora eu quero ver se é paternidade de uma prostituta, irmão. Quero ver se é paternidade de um mendigo na rua. Quero ver se é paternidade de alguém que é usuário de droga. Quero ver se é paternidade a hora que chegar uma jovem e falar para você: eu tentei suicídio hoje. Eu tô mal da minha vida. Cara, eu testemunhei aqui, eu fui chamado na escola da minha filha para falar com quase 60 crianças, de 11 a 13 anos. E uma de 11 anos cortou seus pulsos para tentar o suicídio. Sabe por quê? Por causa da falta da paternidade. Por 50 minutos eu estive dentro daquela escola com aquelas crianças, você não sabe o quê? Paternidade de algumas delas.
Irmão, não sei lidar com criança. Aquele dia lá eu inventei apelido para todas elas. Zoei o barraco. A diretora está quase passando mal. Aí eu falei, meu, é pastor, mas o que é? Não sou, irmão, estou sendo amigo das crianças. Teve um amigo nosso esses dias que o pai dele chegou na sala lá do almoço e falou assim para a netinha dele: ora aqui para o pastor, ele estava se referindo a ele. Ela fechou o olhinho e falou: papai do céu, abençoe meu pastor Xandão. Falei, criancinha, você quer arrumar rolo comigo? Sabe, querido, não trate o seu título como uma forma de paternidade. Não é. Paternidade você gera, você ama, você dá recurso, você envia ela para um destino, você aponta a identidade dela. Paternidade compra treta, irmão. Paternidade fala, é meu, não vai mexer, não vai roubar a subjetividade, porque Deus deu para mim, eu vou cuidar. Gente, ser pai, cara, a Bíblia acabou de falar para nós que tem muitos tutores, e eu vou repetir, muitos tutores é diferente de ser pai espiritual, e eu vou repetir, somente uma paternidade pode dar um destino espiritual. É assim que funciona. Então cuidado, não sei se vocês estão percebendo o que estão fazendo com nossos filhos, cara. Eu não sei se vocês estão percebendo. Faraó quer matar a geração de Moisés. Herodes quer matar a geração de Jesus. E tudo que está rolando hoje é para matar a geração dos nossos filhos, porque a próxima geração que vai queimar no Brasil é os nossos filhos. É dos nossos filhos, cara. Então você vê o Miguel chorando aqui por causa do filho dele. Você vê outros homens e mulheres aqui chorando por causa dos seus filhos. Gente, nós temos GC Poeminha, você devia enviar o seu filho para lá. Você devia tirar ele da frente do TikTok por alguns minutos, da frente da Peppa Pig, que não honra o pai dela, que chama o pai dela de bobinho. Você é tão bobinho. Você é na linguagem tradicional, linguagem de hoje, você é tão idiotinha, pai. Irmão, um dia eu fui falar com uma criancinha, filha de um amigo, fui brincar com a criancinha deu um tapa na minha cara. O pai olhou e fez assim, ai, que bonitinha. Dentro de mim eu falei assim, eu devia bater nesse pai. Mas, fazer o quê? Dei graça para a criança. Tá perdoada a criancinha. Aí eu pedi perdão para Deus também, porque eu pequei, então tá tudo certo. Então a igreja, cara, é o lugar de dar limite, sim. A igreja é o lugar de falar não, é o lugar de falar sim, e é o lugar de falar isso nunca vai fazer. É a igreja. Então a gente tem que parar com esse negócio de, ai, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmão? Está na hora da gente viver unido como nunca, como igreja. Alicerçar um outro, abraçar um outro de verdade. Porque vai ser no tempo que nós estamos entrando, cara, que a gente vai ver quem é e quem não é. Já dizia um profeta aí, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Provérbios, La Família 013, Charlie Brown Jr. Então sabe o que é o pior disso tudo, cara? É as igrejas hoje. Gente, nós estamos pregando contra a paternidade. E tem um monte de igreja pregando contra isso aí. Pregando contra aquilo que é altamente bíblico. Se você ler a Bíblia, toda ela fala de paternidade. Talvez você não tem pai, não tem mãe, mas você achou uma paternidade na sua sogra, no seu sogro. Talvez você não tem ninguém na vida, você perdeu todo mundo, mas você achou uma paternidade dentro de um amigo do GC. Você achou uma paternidade na vida do pastor, de um amigo aqui. Ou se você não é daqui, tem um pastor que você honra, que você ama, ela é sua paternidade. Então a igreja, cara, ela sim é uma casa para os órfãos, para viúvas. E é uma casa sim para transformar todo mundo que é criatura em filho de Deus, cara. E após se tornar filho de Deus, ser lançado para as nações, para manifestar essa glória, manifestar esse reino. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. Lembra daquela expressão lá, como que era, cara? Faz o que eu digo e não faz o que eu faço, é isso? Faz o que eu digo, né? Ou faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Daí não é todo mundo agora. Mas não importa, Paulo contradizeu isso aí. Paulo falou assim, faz o que eu digo e faz o que eu faço. Paulo não deu esse migué. Olha só, 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. Versão A Mensagem, cara. Olha que maravilhoso esse texto, gente. Não estou escrevendo para brigar, nem para criar algum desconforto, mas já causou. Já causou.
Mas Paulo é ligeiro, né? Não estou escrevendo para brigar nem para criar algum desconforto. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês. Faz coraçãozinho por irmão do lado assim, ó. Isso. Se um dia o irmão tratar você mal, você faz um coração para ele, beleza? Se a mesa que você tiver com alguém não for tão legal, faz um coraçãozinho para ele, irmão. Para de ser chato. Gente, falando nisso, sabe o que eu ensinei para a galera de Porto Alegre lá? Que era vina, eles não sabiam. Ô Jeff, você sabia? Cara, cheguei lá, falei para os caras, você sabe o que é vina? Salsicha. Aí os caras, uau. Falei, foi uma revelação. Aí cheguei na mesa hoje de manhã e falei, vou contar uma nova para vocês. Sabe o que é apurada? Tô apurada. Daí, todo mundo, sim, ir no banheiro. Falei, só para descontrair. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Eita! Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado, mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Verso 16, foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus, que me tornei o pai de vocês. Não estou pedindo que façam o que eu mesmo já não esteja fazendo. Irmão, Paulo chega para os caras em Corinto e fala assim, ei, vocês estão pensando que vocês são qualquer igreja? Vocês estão pensando que vocês são qualquer movimentinho na cidade? Paulo começa a confrontar os caras. Vocês estão pensando que vocês são quem, cara? Estou falando que vocês em amor, amo vocês, sou como gerei vocês no evangelho. Gente, aqui dá legalidade para a gente chegar em qualquer um que esteja dentro do ambiente seguro, vivendo família espiritual com nós, e falar face a face com você, e confrontar você face a face, e amar você, e dar um destino para você face a face. Então, se alguém aqui faz parte da igreja e caminha com a gente muito tempo, mas está falando, estou achando que você é muito invasivo. Irmão, você não é família com nós ainda. Acha, não, meu casamento, marido e mulher não se mete colher, nós vamos meter a colher sim. Acha, não, minha finança está ruim, mas eu resolvo. Vai resolver nada, nós vamos resolver junto. Irmão, amigo que é amigo não chega de não separa briga, irmão, chega de voadora. Dentro de uma família espiritual, todo mundo cuida de todo mundo. Amém? Se você tem figurinha do Neymar para trocar a arma, cuida de mim. Mas tem que ser daquela bronzeada lá. Depois nós vende ela por 2 pila. Então, cara, aqui dá legalidade para nós. Aqui dá legalidade para a gente invadir a vida um do outro. Irmão, vocês acham que ninguém invade a vida da minha vida? Gente, eu estou moído de canseiro. O Danilo falou assim, é meu aniversário hoje, eu não vou fazer nada, depois do culto você vai sair comigo para jantar. Ele nem perguntou se eu quero sair. Já invadiu. Amanhã tem um cara de Minas Gerais que tem GC lá em Minas, perto de BH, que congrega na Poema Online, tem GC online lá perto de BH, vai estar aqui amanhã e falou para mim, Xandão, na hora do almoço, estamos juntos? Falou? Nem perguntou, dá. Sábado passado, acho que era sábado, sexta ou terça agora, feriado, segunda do feriadão, segunda-feira, acertei. Segunda, eu e a Marcela e a Malu, nós vamos tirar o dia para nós hoje. É só nós 3. Falei, filha, papai vai andar de moto com você o dia todo. De repente eu falei, mas eu tenho que cortar o cabelo. Liguei pro Hélito. Daqui a pouco o Luan falou, vou cortar o cabelo também. Vou na sua casa, já era, já acabou o rolê. Daqui a pouco chega a Mirella, o Diogo lá. Chegou de mão vazia, mas tá valendo. Aí sentiram de Deus, saíram para comprar mortadela, pão com Coca-Cola e voltaram. Os foguinhos estão aprendendo direitinho. Irmão, vocês acham que ninguém entra na minha vida? A minha vida é um livro aberto, querido. E o seu quer ser fechado por quê? Se o homem não lê a sua vida, Deus está vendo, irmão, que você precisa de ajuda, que você precisa tocar no corpo, que você precisa ser curado, sarado, transformado. E quem vai fazer isso? O corpo de Cristo. Não tem jeito, cara. Não tenho paz 1 minuto na minha casa. E quando eu quero ficar de boa, a Marcela inventa as coisas para fazer dentro de casa. Não tem sossego na vida. Irmão, você vai ter sossego quando, igual o que Jó disse. Sabe o que Jó disse? Quando o meu corpo estiver sem carne, sem mais nada, sem osso, então verei a Deus. É lá que você vai ter sossego. Mas na família espiritual, nós vamos provocar você, cara. Então não vem com esse discursinho. Ninguém entra na minha vida. Então beleza, você é uma ilha, viva sozinho no meio do mar.
É família espiritual, irmão. É faca na caveira. É faca na caveira, é faca na bota, como diz o Farley. Faca na bota. Nós somos desafiados 24 horas, cara. Nós somos desafiados a viver mais, cara. Sabe qual é a finalidade da Poema nessa noite, nesses 15 anos? Uma única coisa: empurrar você para ser como Jesus, cara. Empurrar você para ter mais intimidade com Jesus. Empurrar você para governar como Cristo governou. E por que a gente precisa governar as coisas aqui, Xandão? Porque a gente governa junto com Cristo. Querido, o maior evento que nós teremos daqui para frente não é o culto de semana que vem. O maior evento não é a Copa do Mundo e não são as urnas. O maior evento está escrito em Apocalipse capítulo 21 e 22. O casamento do Cordeiro com a noiva. É por isso que nós precisamos governar. É por isso que a gente precisa ser santificado. Ser santo como Ele é santo. É por isso, é só por isso. Não, e por que eu preciso romper para não enviar você para algum lugar, irmão? Você não pode ser enviado chato desse jeito. Tá pegando mal comigo, né? Sabe por que eu falo assim com você? Que a gente ama você, cara. Ninguém nunca falou assim comigo, pastor. Zarceu, a gente fala. Porque a gente ama você, cara. A gente ama a sua casa, a gente quer ver você bem, prosperando, voando. A gente quer ver você, cara, cheio de poder de Deus. Seus filhos sendo abençoados, você sendo abençoado. Amém? Está feliz ainda? Então, olha só, cara. O poder de uma autoridade espiritual. 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Estou enviando meu filho Timóteo, ao qual vos lembrará a minha maneira de viver no Senhor. Gente, olha o tamanho da responsabilidade da igreja. A gente vai ter um evento aqui daqui a uns dias, chamado Super Seed. É o dia da super semente, é o dia que você só vem para dar as coisas para os outros, você não vem para ganhar nada. A gente só dá as coisas para os outros. Irmão, o Super Seed é tão legal, que você vê gente semeando tudo, qualquer tipo de coisa na vida do irmão. Só não vale boneca Barbie sem cabeça, tá? Barbie sem perna, pelada, sem vestido. Pelo amor de Deus, gente. Camisa furada. Gente, o Super Seed, a gente dá computador, dá carro, dá moto, dá dinheiro, dá boné, dá tênis, dá meia, dá CD. A gente dá instrumento. Tem gente do Super Seed que faz massagem. Ele leva a maca dele, põe no meio da igreja, faz massagem de graça. Já teve Super Seed que o cara levou 4 pneus de caminhão, irmão. Ficou quase batendo esse teto, os pneus do caminhão, assim, ó. Para semear na vida de um caminhoneiro. Já teve fotógrafo profissional que levou um estúdiozinho para criança, para bebê, para tirar foto de graça. Teve gente que contratou aqueles carrinhos de sorvete de picolé, botou lá no meio 300 picolé, você vai lá e pega quando você quiser. Chocolate, então, sangue de Jesus, é chocolate para todo lado. É dinheiro, é meia, cinto. É legal que você dá um boné pro cara, o boné passa na cabeça de uns 4, volta para sua cabeça de novo. É engraçado demais essas coisas. Nós vamos ter, cara, tem a data já, não sei se é dia 3 ou 10, acho que é 10. 10? Super Seed, você não pode ficar fora disso. Gente, a Poema tem uma cultura de semear na vida das pessoas. E por que Deus tem que dar dinheiro para você, irmão? Para você ser generoso, para você abençoar vidas. O maior investimento que a Poema faz em todo esse tempo foi sempre em vidas. Gente, eu e a minha esposa temos sido muito abençoados por Deus. Eu acho que eu já testemunhei aqui. Abençoado muito por Deus na parte financeira. Todo dinheiro que a gente recebe, ele tem 3 finalidades. Ou é da igreja, ou é nosso, ou é de alguém. Teve pessoas no nosso meio que serviu tanto aqui, que era um aniversário de alguém, essa pessoa não podia ir porque tinha aniversário, de repente cai um pix na nossa conta, e eu falo para Marcelo, amor, pega esse dinheiro, manda para esse casal, pede para esse casal aí também. Amor, tá vendo aquela casal, tá vendo aquele fulano, pega esse dinheiro, compra aquilo para ele, abençoa ele. Querido, e vocês não veem a gente falando isso, estou falando de púlpito porque a gente precisa aprender essa cultura de honra, essa cultura de entrega e de renúncia. Se você for algumas poemas por aí, você for tomar um café e você escutar na fila assim, ó, deixa que eu semeio, é poemeiro, irmão. É poemeiro. Sai até briga na hora do caixa para ver quem quer pagar o negócio. Sai até briga. Eu pago, não, o outro, eu pago. Fui com o Flavião no aeroporto, cara, pensa um cara faminto por Deus, é o Flavião. Flavião, meu voo é 9h30 da manhã.
Tá, vou chegar na sua casa próximo das 9, dá tempo de tomar um café ainda. Não, não dá, Flavião. É 9h30, não dá tempo. Levou eu para tomar café lá, na hora que a gente foi pagar, irmão, pensa. Começamos a pegar o cartão um na frente do outro. A mulher, não, mas quem vai pagar eu? Ele, não eu. Mano, começou a sair briga. Daí eu falei para ele, já que você insiste, então... Daí a moça ficou olhando, eu falei, moça, eu sou um cantor sertanejo, ele é meu empresário. E ele está querendo pagar a conta. Foi ou não foi, Flavião? A mulher, sério? Daí o Flavião é crente, né, mano? Flavião, não, moça, ele é meu pastor. E eu falei, não fala isso, cara, deixa eu me divertir. Então, olha só, cara. Estou enviando meu servo Timóteo, meu filho Timóteo, para lembrar a maneira de eu viver. Cara, isso é tão louco, mano. Olha só, Salmo 127. Como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Foi o que eu acabei de falar. Gente, pensou alguém falar assim para você, cara, vai pregar em tal lugar no meu lugar. O Leandro já enviou eu várias vezes no lugar dele, cara. Pensa o tamanho da responsabilidade. Irmão, você representa não uma placa de igreja, você representa o reino de Deus. Você não pode ter qualquer conduta, cara. Então, cuidado se você coloca adesivinho da Poema no seu carro, mas você fica xingando os outros do trânsito. E está lá atrás, Poema Church. Melhor que você não ponha o adesivo. Mas se converta de vez, em nome de Jesus. Imagina, cara, vai pregar no meu lugar. Vai lá, ô Jeff, dá para você ir lá? Gente, é uma responsabilidade muito grande. Só que um corpo paternal, ele faz isso. Sabe, um homem, uma família espiritual faz isso. Um dia eu estava em Timbó. Sentei com um pastor lá. E o pastor disse assim, eu vi que o Leandro está nos Estados Unidos, né? E quem que está no lugar dele na igreja? Eu falei, o presbitério da igreja. Tá, mas tudo bem, eu sei que tem pastores. Mas quem que está no lugar dele? Eu falei, o presbitério da igreja. 15 pessoas, na época era 15, depois subiu para 43. Ficou pequeno daí a lounge lá. Daí ele falou assim, não, eu entendi, cara, mas tem um que ficou no lugar dele, quem que é? Eu falei, o presbitério da igreja, 15 pessoas. Ele falou, eu entendi já, Xandão, mas dá um nome. Eu falei, 15 pessoas. E o cara falou, é mentira, cara, eu não acredito. Eu não acredito nisso, que 15 pessoas ficou na casa do Leandro, na igreja, no lugar do Leandro. Eu falei, ficou. E sabe qual foi a pergunta dele? O Leandro não tem medo que rache a igreja? Eu falei, se rachar a igreja, o problema vai ser tudo nosso. Sabe por quê? Porque é uma herança que o Leandro está deixando para nós, não se racha. A herança é para a gente usufruir dela. Não racha. Porque a gente é filho espiritual de verdade, cara. Gente, o corpo da Poema não é formado por um homem. É formado por um corpo. Onde existem muitos membros, cada um na sua função, em formas diferentes de atuação. 5 ministérios é numa forma diferente de atuação. Todos eles vão para um lugar só, levar a igreja à maturidade, à plenitude da unidade, à plenitude de Cristo. Então a gente empurra as pessoas para isso. E eu quero chamar um cara aqui. Que ele tem um degradê, irmão, invejável. Cadê o Danilo? Está aqui? Vem aqui, olha só, gente. Aplauda Jesus pela vida do Danilo, gente. Quero chamar o Gui, vem aqui também. Quero chamar o Gui aqui. Vem aqui, Gui. Aqui, Foguinho. Não, você tem que ser o destaque, cara, tá doido? Gente, o Danilo tem um testemunho muito forte. O testemunho muito forte dele é que ele nunca saiu da igreja. Talvez o maior testemunho no nosso meio é o dele. Talvez deu uns deslizes, mas nunca desviou da igreja. Estava lá desde o começo honrando o pai dele. O Guizão agora está entrando para a família dele. Está enganando. Mas nós já estamos no pé dele também para alinhar a vida dele. Para casar logo. Gente, esses dois homens aqui, esses dois jovens, eu tenho acompanhado eles, a vida deles. E o Danilo é filho de pastor, como outros aqui, o Garcês também é filho de pastor, tem outros homens aqui. O Danilo congregou a vida inteira com o pai dele e com a família dele. E conheceu a Poema, começou a caminhar com a Poema. E um dia o pai dele veio do Rio de Janeiro para estabelecer uma igreja aqui em Campo Largo, né? E o pai dele falou, filho, eu estou de volta aqui, estou de volta e vem para cá ajudar. E a resposta do Danilo foi, pai, eu estou congregando numa igreja agora. Eu estou aprendendo a ter intimidade com Jesus que eu nunca tive, pai.
Eu estou vivendo uma coisa, eu aprendi a ter admiração pela galera, pelo pastoreio, pela igreja. Pai, eu não vou voltar. Eu estou agora numa outra estação. Cara, hoje o Danilo tem sido levantado dentro da casa dele para ajudar o pai dele, a mãe dele, de certa forma. Não houve briga, não houve nada, está tudo certo. Eu conheço o pai dele, já jantei junto com o pai dele. Demos muitas boas risadas. E o Danilo hoje tem vivido uma estação muito poderosa, ele, a Fábio. Irmão, você quer conhecer a vida do homem, você pergunta para a esposa. Teve um cara que veio pedir para servir aqui, ele dava várias coisas erradas dentro da casa dele. Eu falei assim para ele, irmão, vou perguntar para sua esposa se ela deixa. Ele, deixa quieto então. Se a esposa não garante o cara, ninguém mais vai garantir, irmão. Então, vocês querem conhecer a vida do Danilo, você pergunta para a Fábio hoje. A Fábio serve lendo poeminhas. O Guizão, eu conheci ele esses dias, na igreja também, a gente saiu. E o testemunho dele é muito forte, testemunho de conversão. É um cara apaixonado, já está quase chorando aqui, só chora. Sabe, é um cara que vive com as lágrimas nos olhos, um coração que queima por Jesus. Nós vamos batizar ele daqui a alguns dias, então se você não é batizado, vamos... Eu vou deixar eles falar um pouquinho aqui, cara. Para a glória de Jesus, nós estamos caminhando também para a liberação da galera, para o fim. Mas compartilha, Danilo, um pouco disso que você tem vivido, essa transição. E o Guizão também aí, na medida das poucas palavras. Boa noite aí, pessoal. Vocês continuam felizes? Vamos lá. Então, como o Xandão falou, na verdade, minha vida foi sempre dentro de uma igreja, instituição, né? Mas eu sentia que, de fato, tinha algo mais profundo para viver com Jesus. E isso não se tratava de uma denominação ou de um local, mas de uma família de verdade, né? Uma família espiritual chamada Poema. Então, eu sabia que tinha águas batendo nos artelhos, mas tinham águas de joelho e águas de lombos e águas mais profundas e que eu podia mergulhar e que eu sabia que eu precisava de um ambiente diferente, de uma verdadeira família espiritual, de paternidade espiritual, aonde eu seria confrontado, esticado, moído. E o Xandão fala uma coisa, é verdade, a Poema é uma máquina de moer carne. E só que isso no final geram frutos verdadeiros. Eu acho que a primeira vez que eu botei o pé dentro de um culto, né, da Poema, e eu vi o Xandão falando de Jesus, e eu vi as lágrimas verdadeiras nos olhos dele. Falei, cara, eu preciso amar Jesus igual esse cara ama, sabe? E eu acho que quando as pessoas disseram que as falas de Pedro entregavam, porque, de fato, quando você tem um relacionamento e quando você vive o corpo de Cristo, isso vai exalar, vai ser natural. E essa passagem toca muito meu coração, porque as pessoas falam, você é um deles. Então, você é daquela família, você é parecido com aquele cara. E eu acho que isso tem sido muito forte. E já estamos indo para 2 anos aí de Poema. E Deus tem feito coisas grandes de fato, dentro da minha casa, dentro do secreto. Então, muitas vezes eu entrava numa igreja na minha adolescência, 9 horas da manhã, saía meia-noite. E, de fato, não vivia o que eu tenho vivido com Jesus. Um relacionamento verdadeiro, íntimo. E, claro, com pessoas, uma família espiritual impulsionando, né? Pessoas impulsionando, dizendo a verdade, a vida na vida. E eu acho que isso tem sido muito,
muito bom. E a gente vai, eu acho que o mais legal, acho que a gente está falando de 15 anos da Poema, acho que o mais legal dessa família espiritual é o entendimento do que Deus depositou para essa casa, para esse povo, né? Eu acho que as palavras que são derramadas aqui são de verdade, são palavras vividas, né? Então, hoje a gente, poxa, eu tenho de fato uma família aqui, né? A minha família inteira de sangue mora em outro estado, em outra cidade, perdão. Mas eu tenho uma família verdadeira aqui, família que a gente vai subir um dia com Cristo. E eu sou muito grato, cara, muito grato. Tá bonita, hein, hoje a cabeleira, hein? Tá bonito, cara. Consegue falar, Gui? Vai dar boa, vai dar boa. Boa noite, é Poema de Curitiba! Fala, bichos! Galera, tô muito feliz de estar aqui. Enquanto tava sentado lá, eu pensei assim, puxa, vai que o Xandão me chama, o que eu vou falar, cara? É muito massa, se você, no teu lugar agora, prestar atenção, o Espírito de Deus está habitando aqui. A gente consegue sentir Ele. E quando eu cheguei aqui na Poema, foi através da Bianca. Eu queria pedir para a Bianca levantar para todo mundo ver. Minha futura esposa, pode levantar lá. Aí. Tira o olho, calma. Eu sonho muito tempo em um dia subir aqui. Eu sei o que Deus tem colocado em meu coração, porque Deus tem me trazido até aqui. E o último culto, Deus falou assim para mim: Gui, serve e ajuda eles. E é isso que eu vim fazer aqui na Poema. Eu venho de uma outra casa, eu era católico. O Xandão sabe que eu não gosto de falar sobre religião. Eu sempre, quando me perguntam, eu sou cristão acima de tudo. Eu brinco que eu estou jogando em 8 times agora. Deus me colocou aqui para jogar e eu estou jogando. Mas minha conversão, ela aconteceu porque Deus me chamou em um retiro, onde eu estava muito profundo. Era tudo novo para mim, ainda é. Estou aprendendo bastante coisa aqui na Poema. Estou aprendendo a ser homem para minha futura esposa. Estou aprendendo a ser homem de governo na família, no lar. E principalmente para o meu filho, que eu já tenho um filho também. E isso é muito profundo, sabe? O governo que tem aqui na Poema, a gente sente o Espírito Santo de Deus aqui. E ele sempre traz uma mensagem para todos nós, acho que para vocês também, sobre o que vai acontecer no culto, o que vai ser a pregação. E através disso, o que isso vai impactar nas nossas vidas, aquilo que vai mudar as nossas vidas. Levanta-te e anda, tem de bom ânimo. E é todo dia isso aqui, cara, é muito show. Mas a minha conversão se deu que eu não acreditava em Deus. E Ele pega a gente desprevenido, mas Ele deixa a gente sensível. E eu estava num retiro, onde nesse retiro eu estava ajoelhado, não sabia o que estava acontecendo. Fechei os meus olhos e quando abri de novo estava tudo diferente. Deus me colocou aos chãos e aos poucos Ele foi subindo. E quando eu vi, eu estava do lado de Jesus crucificado. E Ele falou para mim, me deu um comando, mas não com voz, com o coração. E eu entendi o que eu precisava fazer. Acho que tamo junto, hein? E desde então, eu venho tentando colocar aquilo que Ele me falou em prática e tentando mudar vidas das pessoas. Eu vim para cuidar de pessoas, não de ser futriqueiro, tá? De cuidar da vida dos outros. Mas para cuidar das pessoas, hoje eu sou personal trainer e eu não só treino o corpo, mas como o espírito também. Paulo falou
Acaso vós não sabeis que sois templos e morada do Espírito Santo de Deus? E Paulo também usou um exemplo de explicação que um boxeador ele precisa se preparar, ele precisa ter um treinamento. E assim todos nós precisamos ter um treinamento em Deus. Treinar o nosso espírito, que geralmente aqui é fácil. Mas quando a gente sai ali na rua, para fora, o dia a dia é muito mais difícil. Como que eu falo com as pessoas isso? Como que eu, lá na musculação, onde tem um monte de corpo lá, alguns mais vestidos, outros menos, né? Mas como que eu mostro para as pessoas Deus? E são nas pequenas atitudes, são no fortalecimento, em cada exercício, que eu tento dar algum exemplo e tento mostrar o que Deus tem feito na minha vida, através da igreja, através do Xandão, através da Marcela, através do Danilão, da Fabinha, do Flavião e da Bianca também. Eu tenho muito a agradecer e vamos rolar o batizado aí que estou fervendo já, bicho. Aleluia! Meu Deus, gente, que poderoso, cara. Gente, se você não esteve aqui, não fica triste. O Senhor colocou essas pessoas no meu coração, por isso que eu chamei elas. E eu quero encerrar. Tem um negócio falando aqui. Olha lá. E eu quero encerrar falando o último verso aqui, para a gente orar junto. O Senhor colocou essas pessoas no meu coração para poder compartilhar um pouco do que as pessoas têm vivido aqui. Compartilhar um pouco da transição que cada um tem vivido, da onde Jesus tem tirado as pessoas, o que Jesus tem feito na vida delas. E eu sei que você que não esteve aqui, eu sei que Jesus está mudando a sua vida também. Eu sei que boa parte da igreja hoje está num reboliço com Jesus. Jesus resolveu virar a nossa casa aqui de uns meses para cá. Você que está acompanhando aqui, está desde o começo, você sabe disso. E eu oro para que o Senhor continue com esse trabalho dele, sabe? Para a gente se tornar essa igreja poderosa, gloriosa no Senhor. Eu quero compartilhar um último texto aqui com vocês. Cantares capítulo 8, verso 8. Diz o seguinte: temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Gente, o que está falando esse texto aqui, a mulher tipifica a igreja. Está falando uma igreja que ainda não tem seio, ela está falando uma igreja novinha, uma igreja que ainda não amadureceu, não cresceu, então ela não pode ser uma paternidade espiritual. Ela não pode dar alimento sólido para as pessoas. Então qual é o nosso papel como líderes dessa casa? É ensinar a nossa irmãzinha, as pessoas que estão chegando agora, que ainda não têm entendimento, mas têm fome e sede, empurrar elas para esse lugar, para que haja maturidade, para que ela se torne uma paternidade espiritual. O que o Cantar está dizendo aqui, sem seio não pode ser paternidade. Agora tem a igreja do fluxo de sangue com 12 anos, que também não pode gerar mais nada. Mas a boa notícia é, vocês viram a vida das pessoas aqui. A vida delas pregam por si só, elas não precisam de um esboço. A igreja com fluxo de sangue, 12 anos. Com fluxo de sangue não pode gerar vida. Então ela tem um encontro com Jesus, Jesus cura ela para que ela volte a gerar filhos espirituais novamente. A igreja que ainda é novinha demais, precisa de alimento sólido para viver uma igreja poderosa no Senhor novamente. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. A minha mãe foi a primeira convertida dentro da minha casa. Eu quero dar esse testemunho para a gente orar. A minha mãe foi a primeira convertida dentro da minha casa. Depois, 6 meses depois, meu irmão se converteu. Um médico falou para o meu irmão: você machucou a perna, cara, você nunca mais vai jogar bola. Ficou desesperada, minha mãe falou: vai para a igreja, Jesus vai curar a sua perna. Foi para a igreja, para Jesus só dar uma cura para ele, só dar uma benção. Ficou lá por 2 anos. Meu irmão desviou, ficou 8 anos fora da presença de Cristo. Quando eu fui para o Senhor, de fato, ele voltou para a presença de Deus. Meu irmão foi meu líder de GC, cara. Por isso que eu perguntei para a Fernanda, como é ser liderado pela própria irmã? Você saber dividir o momento que é a irmã que está falando, ou é o líder que está falando? É difícil. Eu sei que é. Eu tenho boas experiências. É muito difícil, às vezes, você falar com a sua esposa, para ela não saber que é o marido que está falando, mas é o pastor que está falando.
Sabe, eu louvo a Deus pela vida da Marcela, minha esposa, que cuida de mim, que aguenta a chatice, que me dá um destino muitas vezes, que me empurra muitas vezes para fazer coisas que eu não tenho vontade de fazer. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que fez isso por mim, pela vida do meu irmão. Eu louvo a Deus pela vida do Gu Strumelo, que estava aqui semana passada. Sempre tem me empurrado desde quando a gente se conhece, por gente. Eu louvo a Deus pela vida do Henrique Prado, que todas as vezes que eu pensava em desistir, esse cara me abraçava e falava, eu acredito em você. Todas as vezes que eu não queria fazer mais nada para Jesus, queria desviar, queria ir embora da igreja, ele me abraçava. E eu ia para o culto e falava assim, Deus, não estou bem hoje, não quero ver ninguém, muito menos o Henrique Prado. E era impressionante, cara, porque no dia que eu estava mal, o cara chegava lá e... E aí? Posso te dar um abraço? Eu falava, cara, não abraça não. Todas as vezes que eu não queria fazer mais nada, queria ir embora, o Henrique Prado falava assim para mim, não desiste. Um dia você vai voar daqui, cara. Um dia você vai voar daqui, o que você tem é muito grande para você ficar aqui. A gente vai se encontrar só por rede social. A gente vai encontrar só dos aeroportos. Cara, hoje eu não consigo ver o Henrique Prado direito, é só por rede social. Um cara que foi paternidade na minha vida quando eu precisava de paternidade. Eu louvo a Deus pela vida do Leandro e da Érica Barreto, meus pais espirituais. Amo aqueles dois de paixão, foram eles que iniciaram a Poema, cara. Eu louvo a Deus por fazer parte e estar no plano que Deus deu para eles. É uma honra para mim estar participando disso. Leandro e a Érica sempre acreditou na minha vida, sempre me impulsionou. Várias mesas, N brigas, cara. Pelo fato deles me amarem e acreditar naquilo que Deus tinha na minha vida. Eu estou aqui hoje por causa do Leandro e da Érica. Lógico, por causa de Jesus também. Louvo a Deus por causa do Henrique Ladentim, cara. Pastor da Poema, presbitério. Que sempre amou eu com a Marcela, sempre nos confrontou e até hoje confronta. Aliás, semana passada confrontou. Eu louvo a Deus por causa desses caras, porque esses caras têm empurrado para viver algo que eu nunca vivi na vida. Eu louvo a Deus pela vida do Rafa Chagas, ele esteve aqui com a gente, cara. Rafa foi meu supervisor do GC, e poucos meses depois eu fui levantado a pastor, comecei a pastorear a vida dele. Louvo a Deus pela vida do Rafa. Louvo a Deus pela vida do André Brisa, cara. Quando eu cheguei na Poema, esse cara me discipulou, velho. Ele me discipulou e depois da fase mais tenebrosa da vida dele, eu pude discipular ele. E o Brisa conta esse testemunho que é engraçado, cara. Ele chorava na da Larissa. Hoje ele é casado com ela. E toda hora ele ligava, cara, a Larissa fez isso comigo, cara, a Larissa fez isso comigo, não aguento mais, meu coração vai explodir. E eu falava assim para ele, Brisa, você tem que virar homem, rapaz. Você tem que ser homem de Deus. Ela não quer um moleque, mano. Ela quer um homem de governo, cara. O Brisa se converteu nesse dia. Ele conta isso de púlpito. E, aliás, contou isso semana passada na Poema também. Cara, o dia que o Xandão mandou virar homem, eu desacreditei. Achei que ele ia comprar a minha. Irmão, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, não. A gente empurra você para viver mais, um pouco mais além. E hoje o Brisa faz parte do governo da igreja, presbitério da igreja. Então, à medida que eu tenho honrado esses caras, cara, à medida que eu tenho honrado a Jesus, a igreja e essas pessoas, é à medida que tem escorrido tudo que eles têm para a minha vida também. Se o Xandão hoje está em Curitiba pregando, se eu sou um homem de Deus, se alguém pode olhar para minha vida e falar, cara, você se tornou um grande homem de Deus, foi por causa dessas pessoas. Porque quando eu era uma irmãzinha sem seio, que não podia ser uma paternidade, não podia ser um líder de GC, não podia ser um líder de ministério, esses caras acreditaram em mim. Esses caras, cara, me deram alimento. Me deram leitinho quando tinha que ser leite, mas me deram alimento sólido quando teve que ser alimento sólido. Então, em nome de Jesus, igreja, não desfaça ninguém que está sobre a sua vida. Um dia eu cheguei lá, o Leandro falou assim, você que tem um líder de GC, honra o seu líder. Honra o seu líder. Sabe o que eu fiz na igreja, cara? Peguei todo o dinheiro que eu tinha, chamei o Mesamém, que foi meu líder de GC também, o cearense, que eu queria jogar do púlpito, lembra? Depois eu fiquei amigo dele. Foi meu líder de GC. Meu espinho na carne era o Mesamém, cara. Eu chegava em casa do trabalho cansado, queria fazer alguma coisa, ele surgia do nada, tipo o mestre dos magos, velho. Você não vai sair hoje, você vai para a igreja. Eu louvo a Deus pela vida do Mesamém, cara. Eu lembro que nesse dia eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, cheguei no Brisa do Mesamém. Falei, mano, obrigado porque vocês cuidaram de mim, quero dividir o pão aqui com vocês. Gente, honre as pessoas que estão acima de vocês, que cuidam de vocês. Pessoas que têm perdido o sono por causa de vocês. Que têm confrontado vocês na face, não no Facebook. Tem confrontado vocês na face, não no Instagram.
Tem confrontado vocês na face, não por aí escondidinho, fazendo uma facção, falando uma mentira de você. A nossa igreja ama isso, mesa. A nossa igreja ama reconciliação. A nossa igreja ama pessoas. A nossa igreja investe em pessoas. Ela ama vidas, investe em vidas. E por isso nós estamos aqui, continuando o trabalho que começou há 15 anos atrás, através do Leandro e da Érica. Nós só queríamos uma igreja para adorar Jesus e ficar tocando Zaqueu pro resto da vida, até a volta de Cristo. Mas Jesus viu graça na Poema, então ele falou, agora é uma Poema às Nações. É uma Poema às Nações. Jesus ouviu graça da gente. O Jeff participou disso aí. O Jeff viu muita coisa acontecer, viu muita coisa rolar, muitas águas rolaram, muitas lágrimas. E agora a Poema, cara, 15 anos depois é uma Poema às Nações. 10 igrejas indo para mais 2. E agora tem tocado a parte da América, cara. Nós nunca sonhamos em ser essa igreja. Nunca. Nunca pensamos em ter mais de uma igreja em Taubaté. A gente só queria ter aquela igreja. Usar bermuda, meia, regata, Zaqueu. E tinha uma música que a gente cantava, eu quero cantá-la aqui com vocês. Lembra aquela do Davi Silva, da casa de Davi? Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Se vira aí, Brunão. Querido, não somos a melhor igreja do mundo. Não somos o melhor lugar do mundo. A igreja nem é até meio tá esquisito. Falei pro Jeff, você está experimentando na pele o que é estar na fornalha. Seja bem-vindo. Ele falou, cara, mas é legal, cara. O Jeff é homem de Deus, né, mano? Legal. Cara, a gente nunca sonhou com nada disso. Nosso sonho era ficar dentro do GCs. Mas aqui em Curitiba, alguém plantou uma semente. Muitos de vocês regou essa semente com lágrima, cara. E o Senhor nesses dias tem feito o crescimento da igreja. O Senhor nesses dias tem abençoado muitas pessoas. Eu acredito, como a gente pregou uns dias atrás, que os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, sobre as vidas que estão aqui. Foi Ele que nos chamou para ter essa igreja. Foi Ele que nos tirou da cidade que você mora e você está aqui todo domingo. Foi Ele que me tirou de Taubaté para vir aqui, porque a obra é dele, a garantia é dele, é Ele que está fazendo. Ninguém aqui tem colocado a força do braço para fazer aquilo que Deus está fazendo. O Senhor tem feito muita coisa nessa cidade, muita coisa. Queridos, vocês estão sendo falados em muitas mesas. O que Deus está fazendo lá, a gente quer ouvir. Existem pastores dessa cidade que estão colando com a gente para escutar uns de vocês para falar. Tem pastores aqui na cidade que quer colar com a gente para entender como que a gente começa a viver essa parada de GC. Mas agora, já que o Jeff veio, é o contato dele que eu vou passar. Mas pro Jeff marca uma agenda aí com você aí. Então, gente, de verdade, eu estou muito feliz por esses 15 anos. E por esse 1 ano e meio que eu tenho vivido aqui com a minha família. Alguém plantou, alguém regou, e o Senhor está dando crescimento. Amém? Amém? Feche seus olhos aí, por favor. Ô Jeff, vem aqui, cara. Você achou que você ia ficar ileso? Vem aqui, meu amigo. Ora aqui pela gente aqui, cara. Gente, o Jeff é um amigo. Cadê a Tamisa? Não veio? Tadinha, cara. 2 crianças, né? É, tadinha. Cara, o Jeff é um amigão. Eu queria que ele orasse pela gente. Jeff, se quiser compartilhar alguma coisa aí, cara. Até meia-noite é dia. Alguma história que você viveu na Poema engraçada. Que a Poema é uma história, né? Cara, Deus abençoe. Ora pela gente aí. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou muito emocionado de estar aqui com vocês. A minha esposa queria muito estar aqui, mas a minha filha Liz, ela tem 1 aninho de idade, ela está com muita febre em casa. Então a gente não pôde vir, o meu filho também. Mas eu estou emocionado. Eu estava falando com o Leandro agora ali. Eu não consegui conter, né? Eu falei, eu estou emocionado aqui de estar vendo o que Deus está fazendo em Curitiba. Daí ele mandou a foto lá da Poema, lá, né? Do culto que vai começar lá. Eu falei, onde que é isso aí? Ele é aqui em Orlando, mano. Eu falei, ô louco, já está aí. Glória a Deus. Deus, Ele é o maior sniper que existe. Porque o tiro que Deus dá, Ele acerta. O nosso tiro, a gente atira, a gente vê na hora se acerta ou erra. Mas Deus, Ele dá o tiro, às vezes a gente fala, ó, passou, errou. Mas o tiro de Deus, ele volta também. Ele dá a volta, ele leva tempo, mas uma hora ele acerta. E assim eu sei que foi com muitos de vocês aqui, né? Deus atirou, às vezes falou, ó, me livrei. Né? Foi um outro aqui que se converteu. Deus não me pegou, não. Só levou um pouco mais de tempo, uma hora. Só sentiu um golpe nas costas, né? Chegou o Xandão.
E eu posso ver isso na minha própria vida. 2007 foi o ano que lá no fim do mundo, lá em Canoinhas, eu conheci o Leandro. O Leandro, quando a gente se conheceu, ele falou, cara, eu estou começando uma coisa lá em casa, está muito legal, e Deus está fazendo e tal, e tu tem que ver. E eu falei, eu quero ver, eu vou lá então, vou lá ver. Nem sabia onde era Taubaté, né? Daí ele falou, então vai lá, a gente vai fazer o primeiro retiro da nossa... Ele nem falou igreja, acho, né? Da nossa galera. Vamos fazer o primeiro retiro. Você prega lá no nosso primeiro retiro? Falei, vou. Eu tinha uma CG, 150 cilindradas na época, Titan. Eu falei, vou lá. Eu sou de Joinville, eu sou aqui do lado de vocês. Tá? Eu nunca morei em Taubaté. Nunca conheci ninguém além do pessoal da Poema em Taubaté. Eu falei, eu vou lá, então. Me preparei no meu trabalho. Eu tinha 19 anos nessa época. Me preparei. E daí o meu chefe falou assim, tu tá se preparando para quê? Porque eu falei que eu ia pedir dispensa à tarde. Eu falei, eu vou para Taubaté. Mas aonde que é Taubaté? São Paulo, né? Eu já vi aqui no 4 Rodas, na época era guia 4 Rodas, 700 e poucos quilômetros, eu vou para lá. E assim, eu vou lá, vou ministrar e tal, vai ser uma benção. Ele falou, não, tu tá doido, tu tá maluco, tu não vai para lá. Eu falei, vou, eu dei minha palavra que ia e eu vou. E daí, quando eu cheguei do almoço, assim, lá no escritório, estava lá, as passagens de avião, ida e volta. Meu chefe, que era espírita, né, comprou a passagem para eu ir lá. E naquele lugar que a gente fez, São Luís do Paraitinga, que eu só conheço porque eu fui lá e fiquei impactado que o pessoal chegava de cavalo lá naquele lugar. Eu falei, nossa, que top! E lá foi o primeiro retiro da Poema em 2007, exatamente há 15 anos atrás, e eu ministrei sobre como ser amigo do Espírito Santo. Tu não estava lá na época ainda, mas o Prado estava naquele retiro, o Ladentim, se não me engano, chegou naquela época. E isso foi num domingo, e na segunda-feira ele falou assim, já que você está aí, você vai pregar lá no salão. E eu preguei no salão, Estrela, lá de Taubaté também. Então, eu conheci essa história há muito tempo atrás. Mas, irmãos, tem 200... ia ser um seminário para pregar aqui toda a história, tudo o que aconteceu. A única coisa que veio no meu coração de ver essa história aqui se cumprindo, porque eu também acompanhei esse nascimento, né? De ler e falar, tem uma galera que está querendo viver GC lá em Curitiba e está muito legal, e eu já queria envolver a minha família, porque a minha família mora aqui, por isso que eu estou aqui. A minha mãe é daqui, minhas 2 irmãs são daqui, minha mãe é da Shalom, lá, se alguém conhece aqui a Shalom, uma irmã é da Alcance e a outra foi para Cornerstone. Seguiu com o Farley, né? Então, assim, eu já estou há muitos anos também vindo aqui acompanhando, falei, vamos lá, família, vamos pegar a Poema e tal. Quando eu conheci o Leandro, eu falei, Leandro, você é um cara que... Cara, Deus tem algo na tua vida muito forte, eu só preciso... Vai lá em Joinville, porque a gente precisa te passar um negócio que a gente tem vivido, que é o GC. Porque o GC vai ser assim um divisor de águas para vocês viverem. E o GC vai ser a melhor maneira de você abrir igreja em todo lugar. E foi assim, querendo ou não, que a Poema foi abrindo igrejas. E quando eu vi que tinha aqui em Curitiba, e eu vi em várias cidades, e é legal, lá em São Paulo voa, né? Tipo, abriu o GC, ia mais um, ia abrindo igreja. Aqui em Curitiba, não. E você sabe por que isso acontece, né? Eu sou aqui do Sul também, eu sei também por que acontece. Todo mundo vai dizer, não, lá no Sul o negócio não acontece. E um dos primeiros lugares que eu preguei também foi em Caxias do Sul, lá naquele lugar que nem era ainda Pleroma, nem Poema, nem nada. Conhecia o Cláudio, esse amigão que já esteve aqui também, né? O Cláudio. E eu falei, um dia Curitiba vai dar certo, a coisa vai andar, vai demorar, mas vai dar. E eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, talvez só o Thiago que estava aqui, que estava lá também no dia, eu fui num GC. No GC não estava quase ninguém, não sei se tinha alguém lá no dia que eu fui, que está aqui, acho que vocês estavam, né? Tinha uns 5, 6 pessoas, e eu vi aquilo e eu dizia, mas meu Deus, mas ainda vai dar certo. E eu estou muito emocionado, porque olha, o tiro foi, não sei para quais lugares, mas ele foi atravessando todo mundo e para a glória de Jesus. Isso aqui é só o começo ainda. Eu nem estou tão empolgado, porque eu sei que isso aqui é só o começo. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4 fala que a aprovação da nossa fé produz perseverança. E a perseverança ela deve ter uma ação completa. E o que eu digo para vocês é,
eu já vivi muitos momentos. Eu sou muito novo para já ter tanta história que eu tenho, meus irmãos. Mas os avivamentos, eles vêm e vão. Mas não é todo mundo que nem avivamento vem e vai. Porque nós não fomos feitos para ser como os avivamentos que vêm e vão. Nós somos feitos para ser filhos que permanecem. E a perseverança talvez é a maior prova que nós vivemos nessa geração. Deus com certeza está chacoalhando tudo quanto é lugar. Eu nem vou perguntar, nem conversei ainda com vocês, né? Mas se eu sentasse, né? E se eu não estiver muito errado assim no Espírito Santo, Deus deve estar chacoalhando aqui também, não é possível, né? Então, chacoalhou lá também em Joinville, lá na nossa igreja. Chacoalhou na igreja de todo mundo que eu conheço, todos meus amigos. Ele está chacoalhando. Mas é Deus que está chacoalhando, então está tudo certo. Esse chacoalhar é para ver quem que continua agarrado. Porque muitos só estão brincando, realmente. Só que esse chacoalhar é dolorido. Me dói na alma, às vezes, sabe? Me dói, às vezes eu quero ir embora da igreja. Às vezes eu quero ficar em casa. E olha que eu sou o pastor lá da igreja, né? Igreja dos filhos. Não tem como fazer isso. Às vezes eu não estou a fim de ver ninguém. E tudo que Deus ministra no meu coração esse é o tempo que eu estou trabalhando perseverança. Perseverança. Quem são aqueles que vão poder daqui tantos anos dizerem, eu permaneci, eu estou aqui, eu estou aqui desde o começo, estou desde aquela ministração que o Xande não sabia nem pregar ainda na época, glória a Deus. Tanto que quando o Lê falou assim, estou pensando em mandar eles lá para Curitiba, eu falei, olha, é o que menos acho que aos olhos humanos daria certo em Curitiba, porque é um povo mais fechado, a gente é um povo mais do sul, mais tranquilo, mas eu acho que é o melhor que Deus tem para mandar para lá, porque é isso que a gente precisa, né? Esses pastores que essa cidade precisa. Então Deus é incrível, mas Deus, Ele espera perseverança. Eu estou há 20 anos na minha igreja, nesse lugar, estou há 20 anos lá, naquele ambiente, com aquelas famílias, com aquelas pessoas, sofrendo, me alegrando, me humilhando, sendo muito abençoado e exaltado por Jesus. Mas se você está aqui, o que Deus espera de você é o quê? Perseverança. Quando passou aquele videozinho, eu falei, eu estou uns 10 momentos daquele videozinho. Em quais momentos você vai estar aqui na Poema? Em quais vídeos você vai estar? Quais momentos você vai se alegrar? Para isso você vai ter que chorar muito aqui nesse lugar, vai ter que passar por muita coisa, por muito GC, vai ter que, da irmã, do pai, do filho, de tudo. Então a minha oração por cada um de vocês para que vocês fiquem firmes com Jesus e com o corpo de Cristo. Que a perseverança seja um dom que essa igreja transmita a tantos lugares em Curitiba. Que eu vou falar, eu conheço bem até pela minha família. A perseverança é uma coisa que é difícil até de se encontrar aqui em Curitiba. Porque aqui, irmão, tem muito buffet sensacional, né? Hoje à noite, quantos pastores incríveis não estão ministrando em todas as igrejas de Curitiba? Quantas igrejas você já não foi? Com certeza você já cansou de várias igrejas aqui, ou não. Mas nós temos muitas igrejas. Mas as pessoas, elas circulam pelas igrejas, mas poucos encontram a sua família espiritual. E então, na minha cidade, às vezes tem igreja que eu quero ir. Tem cidade tem às vezes igreja que eu falo, eu acho que o pastor está pregando mais nessa época, nessa temporada, acho que eu vou lá. Mas, meu irmão, eu fico na minha, porque lá é minha família. É minha família. Então a perseverança é para os filhos que entendem a família onde foram inseridos pelo Senhor. É isso só, tá? Glória a Deus. Feche os seus olhos no teu lugar. Eu quero orar para que você seja alguém que possa continuar firmado. Não importa se você está começando agora, se você já viveu tantas coisas na vida, se você já esteve em muitos lugares, ou se esse é o primeiro lugar que você está, não importa. O que importa é que Deus, Ele te chamou para ser alguém que está firmado, que está conectado na figueira, na videira, para ser alguém que faz a diferença, que mostra que está agarrado em Deus e que entende a família onde está, o lugar onde está. Então eu quero que você peça a Jesus, que seja você aquele que me amarra, que seja o Senhor aquele que me finca na terra, que seja o Senhor que faz as minhas raízes crescerem, Pai, em nome de Jesus, e não só para estar aqui na igreja, mas finca as minhas raízes na minha casa, no meu lar,
para que eu continue firme com a minha família, que às vezes é difícil, que eu continue firme no meu casamento, que às vezes é difícil, para que eu continue firme no meu trabalho, que às vezes dá vontade de largar e ir embora, para que eu continue firme, Pai, diante das adversidades e que eu possa perseverar e persistir. Espírito Santo de Deus, eu oro por cada um dos teus filhos que está aqui e às vezes está vivendo tantas tempestades, tantas provações, tantos furacões passando, Deus, mas que o Senhor traga raízes profundas, não para que eles se escondam, não, mas para que eles persistam, Pai, para que eles sejam como aquelas palmeiras que quando vem o furacão, a palmeira quase encosta no chão, mas quando passa, ela volta e ela permanece, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, que nós possamos permanecer em Ti, Pai. Permanecer, sendo alimentados, Pai, pelas raízes, porque eu sei que passado tantas provações, passado tantos momentos, passados o tempo de deserto, um dia ainda a chuva cairá, Pai. A água das raízes nos sustentou, mas a água que vem dos céus nos inundará na Tua presença, Pai. É isso que eu te peço, e é isso que eu te agradeço, é isso que eu libero sobre a Tua igreja neste lugar. E eu te louvo, Pai, pela vida do Xandão, da Marcela, que o Senhor possa os abençoar mais e mais neste lugar, e que o Senhor possa estabelecer aqui, Pai, muitos e muitos, Pai, que eu sei que se levantarão neste lugar para glorificar o Teu nome, para fazerem a diferença, para passarem um tempo aqui antes de serem enviados, Pai. Eu creio, Pai. Eu te louvo, Pai, e eu te agradeço pela Tua presença neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Meu Deus, que legal ter o Jeff aqui hoje. Nem se a gente tivesse combinado, eu acho que todos os bons momentos, momentos cruciais, o Jeff estava com a gente lá na Poema. E eu sempre admirei essa forma que ele honrou a igreja dele. Sempre esteve com a gente, sempre amou a Poema, o Leandro, mas sempre honrou a igreja dele. Em todos os momentos você via ele falar com amor, com honra sobre o pastor, sobre a igreja que ele congrega. Mas ele sempre esteve com a gente. Todo momento o Xande tocou no casamento do Jeff. Quanta coisa. Obrigado, meu amigo. Você tinha que estar aqui hoje, de verdade. Você faz parte dessa história. Gente, obrigada. Obrigado, meu coração está muito feliz. Que Deus abençoe você, que a gente continue sendo essa família incrível. Continue implantados na verdade, que é Cristo. E que o Senhor continue fazendo aqui nessa casa aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Eu amo vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Tem o GCs, que a gente aprendeu com o Jeff. Não deixem de participar, que vai passar aí os endereços dos GCs que a gente tem. E é isso. Deus abençoe você. Dá um abraço no irmão do seu lado. E que Deus acompanhe cada um até a sua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Hey.